Sou totalmente favorável às privatizações, tá? Para deixar bem claro. Eu acho que até essa é uma discussão um pouco datada. Você vê, Alaide, que a gente está preso, a gente sabe que a gente tem que fazer há muito tempo as reformas que modernizam o país. Já se falava em privatização lá na década de 90, né? E aquilo era um drama, e hoje, pelo jeito, continua um drama. A gente está no século XXI, a gente não consegue virar essa página, né? Eu brinco até com a Petrobras. Esses dias fui conversar com um grande economista e perguntei qual que é a opinião dele sobre a Petrobras. Ele me falou: Moro, eu sou a favor da privatização, mas veja que a gente hoje está falando de energia eólica, de energia solar, de energia à base de hidrogênio, biocombustível, e a gente ainda está discutindo Petrobras, que é combustível fóssil. Não que o combustível fóssil não tenha uma relevância, ainda tem, mas a gente está ficando para trás, porque a gente não consegue se livrar. No ponto de vista do mercado, a gente tem que ter um Estado regulador, mas um Estado com uma presença muito pequena como produtor dentro do mercado. Então eu sou absolutamente favorável à privatização da Petrobras. Bolsonaro, Sérgio Moro, Dória, Eduardo Leite e muitos neoliberais pensam exatamente do mesmo jeito. São a mesma via que levou o Brasil ao desastre. É muito fácil. Aumentou a gasolina, culpa do Bolsonaro. Eu tenho vontade, já tenho vontade de privatizar a Petrobras. Tenho vontade. Vou ver com a equipe econômica que a gente pode fazer. Porque o que acontece? Eu não posso, não é controlar. Eu não posso melhor direcionar o preço do combustível. Mas quando aumenta, a culpa é minha. A Petrobras, desde 2016, é gerida como uma empresa privada e não uma estatal. É simples de ver. A política de preços desde 2016 é feita para dar o máximo de lucro para os acionistas, sem pensar na sociedade como um todo. Se privatizar a Petrobras, nunca mais o brasileiro verá preços justos nos combustíveis. A empresa perpetuará a lógica de cobrar o máximo pelos combustíveis, e o governo não poderá fazer nada. Hoje, ainda tem como mudar. Além disso, Moro e Bolsonaro se mostram totalmente leigos em relação ao mercado mundial e ao caráter estratégico de uma empresa de energia. Eles sim estão presos em um passado neoliberal, que já se provou equivocado no mundo. Hoje é questão de vida ou morte para o Brasil. Para se reindustrializar, que a gente recupere a capacidade da Petrobras de intervir estrategicamente na sorte do Brasil. Para economizar nossa dependência do estrangeiro, o buraco na conta de petróleo e gás está chegando a 30 bilhões de dólares. Se a gente fizer só R$5 por dólar, nós estamos falando de 150 bilhões de reais de dinheiro pouco do povo brasileiro que está em financiar emprego no estrangeiro. Isso não tem cabimento. Além da maturidade tecnológica que o Brasil só alcançará com esses grandes vetores de investimento que a Petrobras sempre se credenciou. Então a Copérgia no Rio não é importante só porque vem em direção à industrialização, é também porque afirma, junto com a COP, um centro de excelência da inteligência brasileira que pode se disseminar em outros lugares. Quando eu falo no complexo industrial do agronegócio, o Brasil está importando, Mário, fertilizante do mundo inteiro. Petróleo é a base do fertilizante ou de uma linha de fertilizante. Quando eu falo numa indústria de saúde, o petróleo é essencial em várias outras coisas, inclusive em outras coisas, materiais, próteses, essas coisas, tudo tem o petróleo como base. No mundo do petróleo não cabe bobinhos, não cabe ingenuidade. E só tem duas coisas no mundo do petróleo. Ou o petróleo é estatal, ou o petróleo pertence a uma corporação cartelizada de grandes multinacionais que se concentram nos países do Atlântico Norte, o seu controle. Temos clareza disso. 80% do petróleo no mundo pertence aos estados nacionais. Isso não tem a ver com comunismo, nem com socialismo, nem com capitalismo, nem com social-democracia. Isso tem a ver com a decisão estratégica. A Noruega é um país social-democrata e a sua empresa é estatal. A China é um país, digamos, de regime comunista e a sua empresa é estatal. E assim por aí vai o mundo. O Brasil optou, e o que é o oligopólio? O oligopólio são 7 grandes corporações, todas dos países ricos da Europa Ocidental, ou especialmente dos Estados Unidos, que, sendo privadas, respondem imediatamente à diretriz estratégica de seus governos. Portanto, você ser petróleo privado nos Estados Unidos é uma coisa, ser petróleo privado no Brasil é outra coisa radicalmente diferente. Por quê? Porque lá
a Exxon, que é americana e inglesa, ou holandesa e inglesa, ou a Chevron, enfim, essas aí, imediatamente o governo manda o quinto nível dizer, ó, vai por aí ou vai por acolá, eles obedecem imediatamente pela vinculação umbilical, né, que esse setor tem com a questão da defesa, com a questão de tudo que eu já mencionei. O Brasil optou, em 1954, com o grande Getúlio Vargas, que é o nosso mais exuberante formulador na política do trabalhismo, do nacional-desenvolvimentismo tropicalizado, que é o trabalhismo brasileiro, que foi uma fórmula de conciliar as virtudes da iniciativa privada com o compromisso moral de buscar a superação da desigualdade, da miséria e da pobreza. E o desenvolvimento é absolutamente consequência de alguns fatores estratégicos. Um deles é a energia. E petróleo é essencial. O Brasil importava tudo do estrangeiro quando ele tomou essa decisão. E ele tomou essa decisão, é muito importante a gente saber que a propaganda, as mistificações, a mentirada, que inclusive entram na grande mídia brasileira por influência do dinheiro estrangeiro, diziam na data que o Brasil, tanto por relatórios norte-americanos quanto por relatórios soviéticos, que no Brasil não tinha petróleo. E o Getúlio, né, resolveu fazer em cima da engenharia brasileira, da geologia brasileira, do pioneirismo do Monteiro Lobato, que já vinha questionando essas questões, o Getúlio fez a aposta e cria a Petrobras, colocando o Brasil, então, na linha dos países que estrategicamente compreendiam que o petróleo tinha que ser uma riqueza pertencente à coletividade, à nação como um todo, e administrada em linha com os interesses estratégicos de uma nação que ia agora afirmar um projeto nacional de desenvolvimento frente à comunidade internacional. E acreditem, nunca ninguém vai deixar um país como o Brasil entrar no mundo dos países ricos se não for na cotovelada. Por quê? Porque cada coisa que a gente produzir aqui dentro, a gente vai deixar de importar de alguém lá fora. Cada coisa que a gente produzir aqui dentro com eficácia, nós vamos perfurar mercados lá fora exportando. E isso é concorrência. Não é nem negócio de ideologia propriamente, é concorrência. E o Getúlio pagou com a própria vida, né, ter tomado essa decisão de amor, de paixão, de compromisso com o Brasil. Bom, montamos uma das mais extraordinárias companhias de petróleo do planeta Terra. Porque nós somos na direção, não é, por importância estratégica, e as coisas foram melhorando na capacitação técnica e tecnológica nossa. A Petrobras foi capacitando um corpo de engenheiros, de geólogos, de profissionais de altíssima compreensão, com treinamento lá fora, e começamos a desenvolver a inteligência necessária para fazer com que a Petrobras se transformasse numa companhia integrada, como raríssimas companhias do mundo conseguiram, e todas querem ser. Muito importante os brasileiros de hoje saberem disso, porque petróleo é um negócio muito melindroso, muito complicado, ele tem oscilações terríveis. Essa é uma das grandes razões estratégicas do petróleo ser estatizado, de ser pertencente ao Estado, porque também você tem um soluço qualquer, um navio atravessa o canal do Suez, o petróleo estoura de preço. Os americanos mandam matar o general iraniano, o petróleo estoura de preço. E isso, a gente tendo uma companhia nossa, ela pode se guiar apenas pelos seus custos e deixar o país independente, imune, vacinado, não é, dessas oscilações especulativas que quebram os países que não têm autonomia, autossuficiência em petróleo e nos seus derivados. Pois bem, o Brasil, ao desenvolver uma companhia integrada, nós transformamos a Petrobras numa companhia capaz de estar presente do poço ao posto. Isso era um slogan de algum momento da propaganda da Petrobras, que a Patrícia deve lembrar aí, porque é uma historiadora para além de tudo, mas havia uma propaganda que me dava muito orgulho, eu era menino. Então, a Petrobras, a sua Petrobras, uma empresa brasileira do poço ao posto. O que é que quer dizer isso? O poço quer dizer a exploração, a lavra, a pesquisa, a tentativa, erro, a audácia tecnológica de subverter toda a literatura, como nós fizemos recentemente, graças à engenharia brasileira. As pessoas estão vivas aí, elas estão todas vendo o que está acontecendo. Nenhum livro de geologia admitia que eu pudesse haver capacidade de exploração de petróleo abaixo da linha do pré-sal. Todo mundo já sabe o que é pré-sal. Você tem uma lâmina d'água, às vezes, de 500 metros, 1000 metros, depois disso tem terra, né? Depois da terra tem um sal, e depois desse sal, numa profundidade monstruosa, com pressões absolutamente inimagináveis, em que os materiais não resistem, a Petrobras, rompendo toda
a interdição técnica que o mundo inteiro afirmava não ser possível, foi lá e descobriu. Mas isso é tentativa-erro, é investimento do Estado Nacional Brasileiro, é investimento do dinheiro do povo brasileiro que a Petrobras muito bem desenvolveu. Portanto, o risco da lavra, da pesquisa, da exploração, da extração, é muitas vezes compensado pela logística. Porque você, depois de tirar, você transporta o óleo e depois transporta os derivados, o gás, o óleo diesel, o querosene de aviação, transportava, porque o Brasil agora importa 100% do estrangeiro. Na hora que os americanos quiserem, os aviões brasileiros param todos, porque o Brasil, no governo Bolsonaro, não produz mais querosene de aviação, e eles estão fazendo isso, é um apagão para além da criminosa e corrupta, o corrupto esquartejamento da Petrobras.